A Fórmula 1 é o auge do automobilismo. Os carros de corrida mais rápidos do mundo. Mais de 700 cavalos de potência. Peso refinado até o último grama e cada peça meticulosamente fabricada com exclusividade. Esta é a engenharia levada aos limites. Agora, a Williams, uma das principais equipes da Fórmula 1, abre as portas para a National Geographic para revelar imagens inéditas de sua fábrica ultramoderna e no momento mais importante de sua história. Alta tecnologia e brilho individual devem se encontrar quando a fábrica da Williams inicia uma corrida contra o tempo para fazer um carro vencedor para o presente e manter o sonho vivo para o futuro. Mega Máquinas. Williams F1. O carro de Fórmula 1 da Williams, FW33. Tipo de carro mais avançado no mundo. Milhões de dólares de pura corrida. Potência fenomenal. De 0 a 100 em pouco mais de 2 segundos. Frenagem de 300 km por hora a 0 em menos de 3. Uma obra-prima, finamente ajustada da engenharia automotiva. O Fórmula 1 não é só um carro, ele é mais do que um carro. A Williams é uma equipe de Fórmula 1 de primeira linha, com bem mais de 100 vitórias. Temos uma história fantástica na Fórmula 1. Competimos há mais de 3 décadas e nós somos uma das maiores e mais bem-sucedidas equipes na história do esporte. Uma empresa como a Williams é uma entidade viva, tentando correr o mais rápido que puder e progredir o máximo possível para ter vantagem competitiva. O calendário da Fórmula 1 produz um ambiente único de pressão. A Williams conta com uma equipe de trabalho com mais de 500 pessoas. Aqui, na mega fábrica da Williams. Enquanto os limites da velocidade são explorados, engenharia inovadora e produção especializada se repetem em um ciclo incessante. O carro de Fórmula 1 da Williams está em evolução constante. Amanhece na sede da Williams, em Oxfordshire, na Inglaterra. Os caminhões da equipe voltam da última corrida na Itália. Foi uma viagem de 9 horas durante a noite para chegarem aqui. Dentro deles estão 2 carros de Fórmula 1 desmontados. É manhã de terça-feira. Com o nascer do sol, a equipe Williams começa a descarregar os caminhões. Esta é a divisão de corridas. Em menos de 4 dias, os carros terão de ser totalmente remontados aqui e estarão prontos para serem enviados para as próximas etapas da temporada. Serão 2 meses na orla do Pacífico e no Oriente Médio. A equipe sabe que tem de terminar na sexta-feira à noite, ou os caminhões vão perder o voo.
É um prazo inegociável. Eles acabaram de voltar hoje, terça-feira. Todos os serviços têm de ser feitos até amanhã de sexta-feira. A pressão é grande e todos precisam correr. Na Fórmula 1, a fábrica funciona dia e noite. A Williams não dorme nunca. Tim Newton é o gerente de produção da Williams. Ele precisa garantir que todos os elementos da fábrica trabalhem em harmonia o tempo todo. Muita coisa é feita de forma constante. Isso significa que o trabalho acontece 24 horas em todos os setores. Isso cria uma onda invisível de atividades. Esse exército de pessoas precisa ter todo o equipamento necessário para fazer o trabalho. A corrida para aprontar os carros já começou. Não importa o que aconteça, nós vamos trabalhar o quanto for preciso para terminar o serviço. Enquanto a equipe sente a pressão no chão da fábrica, os administradores da Williams enfrentam um desafio próprio. Nos últimos anos, o patrocínio corporativo ficou muito mais difícil. E isso se deve, em parte, à instabilidade comercial que existe no mundo desde 2007 e 2008. A Williams é uma equipe bem estabelecida. Mas competir entre os melhores da Fórmula 1 é caro. Algumas das equipes concorrentes gastam até 320 milhões de dólares por ano. Nos últimos anos, a Williams tem lutado para chegar ao pódio. Na última década, o custo para competir na Fórmula 1 subiu significativamente, o que tornou muito difícil para equipes de médio porte, como a Williams, ser totalmente competitiva. A Williams quer voltar para a frente do grid. Mas para financiar a busca pelo topo, o conselho precisa expandir os negócios fora das corridas. A Williams sabe que sua maior força é a experiência em engenharia. A Fórmula 1 abriu caminho para a fibra de carbono em carros de passeio de alta performance. E a equipe acredita que deve haver outras oportunidades comerciais para a engenharia da Fórmula 1. Trabalhamos na vanguarda da tecnologia o tempo todo. E sei que podemos pegar tecnologias da Fórmula 1 e aplicá-las em alguns dos desafios que vemos no resto do mundo. Ciente de que uma nova fonte de renda pode ser o segredo para o sucesso nas pistas, a Williams começa a procurar uma ideia de engenharia que possa ser vendida para um mercado mais vasto. A equipe nunca levou sua tecnologia para além das corridas. É uma jornada rumo ao desconhecido. Na divisão de corridas, a equipe está em velocidade máxima. A reconstrução começa com o chassi. É a peça central em torno da qual todas as outras partes do carro são montadas. O chassi é a espinha dorsal do carro. É a parte mais importante, pois mantém todo o resto unido. E também abriga o piloto. O automobilismo é sabidamente perigoso. Já houve centenas de acidentes espetaculares em alta velocidade. A 290 km por hora, um piloto pode ser submetido a mais de 50 Gs no impacto. Em 1994, a lenda da Fórmula 1, Ayrton Senna, morreu quando seu carro chocou-se no muro da curva Tamburello. Roland Ratzenberger, outro jovem piloto, morreu nos treinos para a mesma corrida. Depois daquele fim de semana, a segurança tornou-se primordial. O cockpit do carro moderno de Fórmula 1 tem 60 folhas de fibra de carbono de espessura. A camada externa é feita de material à prova de bala, protegendo o piloto de detritos que voam na pista. Chamado de célula de sobrevivência, o cockpit é sem dúvida a parte mais espessa e mais forte do carro. Em 2011, o piloto da Fórmula Indy, Dan Wheldon, morreu em um acidente em alta velocidade. Mas nenhum piloto de Fórmula 1 morreu depois de Ayrton Senna.
Partes do carro de Fórmula 1 não duram. Voando pela pista, gritando para chegar à velocidade máxima e a uma desaceleração esmagadora na frenagem, as tensões mecânicas em Fórmula 1 são brutais. Para se prevenir e garantir que todas as partes do carro estejam em ordem, a Williams dá a cada peça uma vida útil pré-definida. Essa vida é medida em quilômetros. Enquanto ela roda com o carro na pista, a distância é registrada. A equipe sabe exatamente quando a vida útil chega ao fim. Antes do fim desta semana, várias centenas de peças precisarão ser substituídas. Muitas peças do carro têm uma vida definida. Existe um tempo que sabemos que elas vão durar e essas peças são substituídas regularmente. Na divisão de corridas, a equipe retirou um coletor de admissão da engrenagem. Sua vida útil acabou e ele precisa ser substituído. Esta peça chegou ao fim da vida. Derek está mostrando na tela que ela rodou 11.500 quilômetros. Por isso, essa peça tem que ser substituída. A vida útil dela acabou. As peças na Fórmula 1 são especiais e únicas. Cada uma é projetada ao estilo da Williams. A fábrica precisa fazer muitas peças por conta própria. No coração da fábrica fica a oficina de máquinas. Dentro desta sala, há 23 tornos robóticos automatizados. O torno robótico pode seguir projetos técnicos tridimensionais e reproduzir perfeitamente qualquer peça. Esta peça que vimos antes está gasta e precisa ser substituída. Então chegamos à oficina e aqui está um grande bloco de alumínio pronto para ser usado. Ele vai para a máquina e vai demorar cerca de 28 horas ininterruptas. Assim que o bloco é carregado, o torno trabalha a partir de um conjunto de ferramentas de corte. A ponta cerâmica pode se mover a 20.000 rotações por minuto, mais de 300 revoluções por segundo, esculpindo uma complexa estrutura tridimensional. O atrito é tão intenso que tem de ser constantemente resfriado. No fim, temos a mesma peça nova e brilhante, toda feita na Williams. Os carros de Fórmula 1 atuais são muito mais avançados em relação aos de 30 anos atrás. A Williams hoje é uma empresa de cerca de 500 funcionários. Em nosso primeiro ano, acho que tínhamos 8. Patrick Head é diretor de engenharia e coproprietário da Williams. A equipe foi fundada em 1977 por Frank Williams. Ele imediatamente convidou seus velhos amigos. Ele trouxe princípios de engenharia muito sólidos e muito organizados para os projetos de carros de corrida. E era exatamente isso que a empresa precisava. Fiquei impressionado com a paixão e o entusiasmo de Frank pelas corridas. Eu cuidava da parte de engenharia e operacional, enquanto Frank se preocupava em conseguir o dinheiro. Surpreendentemente, em 1979, apenas 2 anos depois de criada, a Williams ganhou seu primeiro grande prêmio, correndo em casa em Silverstone. Foi inesquecível. Foi um grande dia e uma ótima vitória. Foi muito gratificante. Desde a primeira vitória em Silverstone, em 1979, eu certamente fiquei acostumado a ganhar. A vitória deu início à era duradoura de sucessos, que fez da Williams uma lenda na Fórmula 1.
Conhecidos pela engenharia inovadora e vontade inabalável de vencer, Frank e Patrick produziram uma sucessão de carros vitoriosos. Acho que é inaceitável para uma equipe, se ela tem as ferramentas, ir a um grande prêmio sem ter a intenção de terminar em primeiro e segundo. É para isso que vamos lá. 7 títulos mundiais de pilotos e 9 títulos de construtores tornam a equipe uma das mais bem-sucedidas na história da Fórmula 1. A atual equipe Williams se dedica a manter viva a tradição vitoriosa. Um departamento em particular trabalha sem descanso. Jason Somerville é o novo chefe de aerodinâmica. Estamos sempre buscando melhorar a eficiência aerodinâmica do carro. A diferença entre um carro lento e um rápido pode ser muitas vezes atribuída à aerodinâmica. Cada parte da carroceria de um Fórmula 1 é moldada aerodinamicamente. Um carro bem projetado atravessa melhor o ar. Mas a aerodinâmica também precisa produzir força descendente. A força descendente pressiona o carro na pista. É de importância vital na Fórmula 1. Os carros são tão rápidos que sem essa força seria praticamente impossível dirigi-los. Mas com a aerodinâmica correta, os pneus aderem ao piso e o carro faz as curvas sem derrapar. Isso equivale à velocidade na pista. A asa dianteira é particularmente importante. É basicamente o inverso da asa de um avião. Em vez de dar sustentação, a asa no Fórmula 1 empurra o carro para baixo. A asa dianteira tem um grande efeito sobre o fluxo mais adiante no carro. E quando é equilibrada com a asa traseira e o assoalho do carro, temos um pacote que permite fazer curvas muito mais rápido. Na velocidade máxima, a pressão aerodinâmica do carro gera uma força nas curvas equivalente a 3,5 vezes seu próprio peso. O que significa que, em teoria, um carro de Fórmula 1 poderia percorrer uma estrada de cabeça para baixo. Então, seu filho... Os assistentes de projeto chamaram Jason para uma reunião urgente. Eles passaram semanas trabalhando em um novo projeto da asa dianteira. E os testes no computador parecem promissores. Temos um ganho muito significativo na nova asa dianteira do F12, vai nos dar um maior fluxo na parte posterior da placa traseira. Uma coisa em que estamos trabalhando a temporada toda e parece um bom passo nessa direção. Tudo bem. Acho que temos que levar isso para o túnel de vento e analisar os resultados. Jason acredita que os projetistas conseguiram alguma coisa, mas ele precisa de mais do que os dados do computador. Este é o túnel de vento. Esse túnel é um dos setores mais importantes e eficazes na Williams. Ele permite que a equipe obtenha dados físicos reais do desempenho aerodinâmico. E é motivo de inveja para muitas equipes no circuito. Para poupar tempo e materiais, o modelo de testes do carro é feito numa escala de 60%. Especialistas em modelos produzem réplicas perfeitas das novas peças aerodinâmicas. Quando a pista rolante é acionada e o vento passa sobre o modelo, um braço guiado envia informações para Jason e os técnicos. Eles podem saber com que força o carro é empurrado para a pista. Tivemos uma boa melhora da força. Quando temos um bom resultado no túnel de vento, normalmente ganhamos 1/10 de segundo em uma volta numa corrida. Esse seria um bom dia para nós.
Então tivemos um melhor desempenho em todo o intervalo. Ótimo. A nova asa dianteira melhorou a força descendente. Jason agora sabe que tem alguma coisa. Os resultados do túnel de vento foram bons. Agora vamos conversar com o projetista-chefe para tentar levar isso em frente. A equipe sai para o treino de pit stop. Top pode decidir uma corrida. Um erro pode causar a perda de várias posições. Na Fórmula 1, a equipe é selecionada entre os mecânicos da fábrica. Eles não são especialistas em tempo integral. Eles precisam treinar nos intervalos do trabalho principal. Na corrida, quando se faz um pit stop, precisamos de 27 pessoas para fazer um carro sair em 3 ou 4 segundos. Isso requer prática e todos devem saber exatamente o que fazer durante o pit stop. Para que o pit stop seja o mais rápido possível, 3 mecânicos cuidam de cada roda. Esses 3 e toda a equipe precisam estar perfeitamente sincronizados. O gerente de equipe de corrida controla o cronômetro e fica de olho em cada um deles. Uma boa parada deve durar menos de 4 segundos. Sabemos que existe a pressão. Todos nós já cometemos erros, mas treinamos tanto que se torna uma coisa natural. O sol se põe na fábrica da Williams. No turno da noite, continua o trabalho para cumprir o prazo. Na sala de reuniões da Williams, a busca por novas receitas atinge uma etapa importante. O Departamento de Energia Híbrida da Williams criou uma tecnologia para a Fórmula 1 que pode ter potencial comercial. A tecnologia se mostrou muito promissora nos testes em carros de Fórmula 1. E então percebemos que tem grandes aplicações fora da Fórmula 1. É um sistema de recuperação de energia cinética. O Sistema de Recuperação de Energia Cinética, ou KERS, armazena a energia desperdiçada durante a frenagem e a converte em potência para o motor. Enquanto a maioria das equipes da Fórmula 1 utiliza uma bateria tradicional, a Williams tem um sistema mecânico alternativo. Quando o piloto aciona o freio, a energia do atrito é convertida em eletricidade, que faz um volante interno magnetizado girar em velocidade muito alta. O piloto pode então pressionar um botão e utilizar a energia do volante de inércia para aumentar a potência do carro. O conselho ficou impressionado com a tecnologia inovadora. O volante é incrivelmente eficiente. Estamos encantados com essa tecnologia do volante de inércia. Todos conhecemos as limitações que as baterias químicas têm. E esse volante é fantástico porque mostra que existe uma alternativa muito mais eficaz, menor, mais leve e mais barata. Tem uma pegada ecológica muito menor. O que nós estamos fazendo é muito interessante. É uma tecnologia de energia verde. É um divisor de águas em potencial. A Williams acredita que esta é a oportunidade comercial que vem procurando. Eles decidem desenvolver o volante de inércia. Continuamos investindo grandes quantias na empresa porque acreditamos que é uma ótima tecnologia que vai ter aplicações em outros lugares. Agora, com um investimento significativo em jogo, a Williams precisa que tecnologia híbrida seja um sucesso de vendas. Financeiramente, é muito importante para a Williams ter uma fonte adicional de renda vinda da energia híbrida. É uma aposta que pode tanto ajudar a equipe, como ser um erro muito caro.
Este é o piloto da Williams, o venezuelano Pastor Maldonado. Pastor é um campeão da GP2 e novato na Fórmula 1. Ser um piloto de Fórmula 1 da Williams é um verdadeiro sonho para mim. Estar atrás do volante e sentir a potência, sentir toda a tecnologia, a sensação é incrível. Neste momento, eu estou vivendo um sonho. A sensação, a adrenalina é muito grande. A adrenalina controla todos os seus sentidos. O carro melhora a cada corrida e a cada teste. A Fórmula 1 e a Williams estão sempre melhorando. Em 2011, Pastor Maldonado correu ao lado do veterano da Fórmula 1 Rubens Barrichello. A contratação de Pastor foi uma boa forma de a equipe formar um novo piloto. A Williams designou para ele um engenheiro de corrida que fala espanhol, Chevy Pujolar. Depois de cada corrida, Pastor nos fala o que sentiu, para que possamos comparar o que ele diz com o que vemos. Eles trabalham em conjunto para otimizar a interação entre carro e piloto. A opinião de Pastor sobre o carro é uma das melhores maneiras para a equipe identificar áreas de melhorias. Para ajudar nesse processo, a fábrica da Williams desenvolveu um dos simuladores de corrida mais avançados do mundo. O simulador que temos aqui na Williams é um dos melhores na Fórmula 1. É definitivamente muito mais avançado do que qualquer jogo de computador. Todas as pistas do circuito mundial são digitalizadas a laser em 3D. Cada detalhe, cada irregularidade ou curva é introduzida no sistema. Pastor vai passar o dia no simulador. Ele vai testar circuitos de rua e provas noturnas que nunca disputou antes. Para um piloto novato, o simulador é essencial para se aprender tudo e para ter mais confiança com os engenheiros e também na forma de trabalhar e na forma de explicar os problemas no carro. Se ele sente o que é melhor ou pior, e também podemos ver isso nos dados, podemos então tomar decisões e tirar conclusões para seguir em frente. Na entrada da 10ª volta, a sensação foi boa na velocidade mínima. Mas assim que toquei no acelerador, o carro estava leve demais. Vamos testar de novo? Vamos. A equipe de simulador pode ainda testar novas peças. Os resultados do novo projeto da asa frontal no túnel de vento são inseridos. A atualização é instantânea e Pastor leva o carro modificado para dar uma volta. Com as peças novas, o que fazemos é testar aqui primeiro e ver se funciona. Se vemos que tem potencial, então pensamos na fabricação. Na sala de controle, Chevy tem acesso a dados completos do desempenho. Ele pode ver exatamente como o Pastor está dirigindo e se o carro melhorou.
Sentiu alguma diferença entre um e outro? Não, nenhuma diferença grande. Tá bom. Um pouco menos na direção. O novo pacote aerodinâmico parece fantástico. Temos mais força descendente. A melhoria no simulador com a nova asa dianteira é clara. É um ponto positivo para o chefe de aerodinâmica Jason Somerville ao seguir para uma reunião decisiva. Jason tem de convencer os diretores de que o novo projeto é bom o suficiente para ser feito. Nós temos visto ganhos bastante interessantes em todo o mapa. Eu acho que a combinação de 6 ou 7 mudanças na geometria resultaram numa boa melhora. É uma decisão difícil. A nova asa dianteira pode melhorar o desempenho, mas não é uma garantia, e o processo vai consumir tempo, dinheiro e horas de trabalho. E existem alguns novos componentes embaixo. Sei que vai somar algum tempo ao processo. Mas acho que precisamos da mudança. E temos tempo suficiente para Singapura? Eu acho que sim. Tá, então tá bom. Os pontos positivos são fortes demais para serem ignorados, e Jason recebe a luz verde. Mas agora, restam apenas 2 dias para terminar. Não, piada é piada, não tem isso. É piada, o nome tá falando. Você nunca se fudeu com nenhuma. Eu... Quinta-feira. A confecção da asa dianteira é um trabalho para Tim Newton e a equipe de produção. Todos ficam animados quando a nova peça pode fazer uma diferença. A produção de novas peças aerodinâmicas depende do trabalho de uma série de máquinas, departamentos e de habilidades artesanais. A nova asa dianteira vai levar a nova fábrica da Williams ao limite. É um trabalho intenso. Temos que garantir que todos os setores estejam trabalhando juntos para que todas as peças sejam entregues no momento certo. Compostos e autoclaves. A fresadora automática de 5 eixos. Para começar o processo, a forma da asa dianteira deve ser esculpida em um cartão para moldes. O cortador só tira uma fina camada a cada passada, garantindo que a forma final seja totalmente precisa. O modelo é então levado para a sala de compostos de fibra de carbono. Aqui ele é usado para produzir um molde. Esse molde é uma imagem negativa da forma final. Na sala de compostos, um cortador marca uma série de padrões em uma folha de fibra de carbono. Esse é o pacote de padrões para uma seção da nova asa dianteira. Para criar a peça, um técnico coloca os modelos um em cima do outro no interior do molde. Cada folha tem uma granulação. Mudando o ângulo de folha a folha, o técnico pode tornar a peça mais forte. É um processo extremamente complexo que exige concentração total. Para que a fibra de carbono abrace o molde e assuma o formato, os materiais são colocados dentro de um saco a vácuo. Quando o ar é removido, as camadas da folha aderem à superfície. A peça está pronta para as autoclaves. A fibra de carbono ganha rigidez lentamente em grandes camadas de pressão, chamadas autoclaves. As portas de aço têm 10 centímetros de espessura. Todas as partes da asa dianteira estão prontas. São 45 peças de fibra de carbono. Agora temos a fase do encaixe. A asa dianteira é como um quebra-cabeça complicado. São muitos pedaços que têm que ser encaixados. A asa agora é preparada para ser colada.
a asa deve ser colada, deixada para secar, limpa e checada antes de ser liberada. É uma das várias partes ainda em produção. O trabalho vai continuar até o último momento. Enquanto a fábrica trabalha, uma boa notícia chega da divisão de energia híbrida. O investimento da equipe foi recompensado. A Porsche comprou a tecnologia do volante da inércia. É fantástico ter a Porsche como um cliente da nossa energia híbrida. É o primeiro cliente desta tecnologia. É uma grande marca e é muito importante para a energia híbrida da Williams ter uma empresa tão importante como seu primeiro cliente. A Porsche decidiu implantar o sistema KERS em seus carros de corridas de longa distância. E o desempenho nas pistas tem sido bom. Como resultado, a Porsche também instalou o volante da inércia no novo 918 RSR. Em breve, ele também poderá ser instalado em veículos comerciais. O fato de estarmos colocando nossa tecnologia nos carros de corrida deles é resultado da nossa estratégia de pegar as tecnologias da Fórmula 1 e aplicá-las em outros setores. A divisão de energia híbrida da Williams terá um papel importante na implantação do KERS fora da Fórmula 1. Nós temos os ingredientes para uma grande história, a contribuição da Fórmula 1 para o mundo exterior. A nova renda e a divulgação são um grande impulso para a Williams. Com financiamento adicional, a equipe pode se concentrar nas corridas. Sexta-feira. Último dia. Toda a equipe da divisão de corridas chega ao amanhecer. Os carros têm de ser montados e preparados para o transporte aéreo. O material tem que sair daqui às 6 da manhã. Por ser a Fórmula 1, todos trabalham com um prazo. Por isso, se houver algum problema, todos vão ficar aqui até às 6. E é bem provável que isso aconteça. Os carros só podem ser montados em uma ordem muito específica. Passo a passo, ele cresce a partir do chassi. Como inúmeras peças ainda estão sendo reparadas ou fabricadas, os engenheiros na divisão de corrida muitas vezes são obrigados a esperar as entregas. Estamos sempre esperando mais uma peça do quebra-cabeça. É um jogo de espera. Uma forquilha da suspensão em fibra de carbono acaba de chegar para ser instalada no carro. Mas o novo coletor de admissão não está pronto. Ele ainda precisa passar por testes intensos. A potência de um carro de Fórmula 1 expõe até mesmo as fraquezas microscópicas. E uma falha na pista pode arruinar uma corrida. A peça é ligada a uma máquina de testes e produz a mesma potência que um motor de Fórmula 1. Ela chega a 290 km por hora e faz as trocas de marchas simulando uma volta completa na pista. A nova peça é aprovada. Agora, a equipe pode prender a caixa de engrenagens ao motor. Na Fórmula 1, o motor e a caixa de engrenagens têm funções estruturais. Elas prendem as rodas traseiras ao chassi. Na potência máxima, o motor de Fórmula 1 usa 450 litros de ar por segundo. Um piloto pode usar 8 motores numa temporada. Você vai colocar o nome de Glésio no seu filho, cara? Era o nome do avô e do pai da Renata. É o nome de rei, né? Quase todos os controles do piloto estão no volante. As marchas, a embreagem, o KERS. Existe até mesmo um botão para a bebida. Quando o piloto o aperta, a água chega até a sua boca através do capacete.
Durante a tarde, os carros já estão tomando forma. Mas existe um problema que ameaça pôr em risco toda a programação. Estamos esperando o assoalho. Quando ele chegar, terminamos. Mas no momento, está tudo parado. A equipe precisa esperar várias peças antes que o carro possa ser despachado. Enquanto o assoalho não chega, isso não pode ser feito. É um jogo de espera. Estamos todos esperando o assoalho. Para garantir que nenhum equipamento ou peça seja danificado no transporte, tudo é embalado em uma ordem muito específica. Se algo não estiver terminado, nada mais pode ser embalado. Na última noite, antes de ficarem longe de casa durante semanas, a equipe espera trabalhar até tarde. Uma parte chegou na hora certa. A nova asa dianteira. Ela é entregue no setor de adesivos. O símbolo de cada patrocinador tem de ser cuidadosamente colocado. Precisa estar bem liso para não afetar a aerodinâmica do carro. Para evitar peso, os adesivos são especialmente produzidos da forma mais fina possível. A asa dianteira está finalmente terminada. Do projeto, túnel de vento, fabricação, até a divisão de corridas. Esta nova peça passou por todos os corredores da mega fábrica da Williams. Cada mente e cada máquina focadas no 10º de segundo ganho no desempenho. Somente no incrível mundo da Fórmula 1. Finalmente, o quinto e último assoalho chega ao setor de corridas. É a última peça no quebra-cabeça. A Williams FW33 pode ser preparada e embalada para a viagem de 10.000 quilômetros até o Sudeste Asiático. A equipe Por hoje, a mega fábrica fez seu trabalho. É sempre um bom sinal ver o caminhão partir. Vamos torcer para não termos esquecido nada. Vamos saber na terça, quando abrirmos tudo. Enquanto as luzes se apagam em uma semana bem-sucedida na divisão de corridas, o futuro parece brilhante para a Williams na Fórmula 1. A nova receita da energia híbrida permitirá que a equipe continue ativa e em busca de vitórias por muitos anos. É um grande impulso para o verdadeiro coração da Williams, as corridas de Fórmula 1. Estamos construindo a nova Williams sobre uma base muito forte. O máximo do automobilismo é a Fórmula 1. Sei que Frank e eu teremos um enorme prazer em ver a Williams voltar a ganhar. Por que se contentar em ser terceiro ou quarto? Por que não ser o primeiro? Graças a essa fábrica sem igual e a todas as pessoas que trabalham nela, a lenda da Williams na Fórmula 1 vai continuar. Versão Marshmallow São Paulo.